Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você. Como prometido, vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 24/1/2021. São 21 horas e nós vamos nessa noite ter mais uma mensagem que eu espero fale ao vosso coração. Eu estava refletindo, fazendo esse esboço, fazendo essa mensagem, quão grande responsabilidade é falar para os ouvintes, falar em público, levar uma mensagem, quanta responsabilidade nós temos que ter quando nós buscamos transmitir as verdades bíblicas que o Senhor nos pede. E não será diferente nessa noite, que o Senhor nos ajude a transmitir essas verdades bíblicas. E eu quero ter junto com você uma palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer por esse final de semana, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é tão bondoso para conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cuidar de nós, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa saúde, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco em todos os momentos, Senhor, da nossa vida, Pai. Eu te peço que essa noite, Senhor Deus, o Senhor venha acrescentar alegria, Pai, aonde há tristeza, que o Senhor venha acrescentar esperança, Senhor, aonde há desesperança, Pai. Que o Senhor venha a consolar corações nessa noite. Que o Senhor venha a atender, ó Pai, pedidos de oração, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, a colocar, ó Deus, o seu bálsamo, Senhor Deus e Pai, sobre corações entristecidos, Senhor Deus. Que o Senhor venha a falar conosco através da Tua santa e bendita palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, encontrar um pouco de esperança, Senhor, em um cenário, ó Deus, de tantas falas, Senhor Deus e Pai. Ó Pai, eu te peço, me usa como instrumento para transmitir as Tuas verdades para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Meus irmãos, o título da mensagem dessa noite: Esperança em tempos de ódio. Esperança em tempos de ódio. E eu quero convidar você, se você estiver próximo aí a você, a palavra de Deus, abra a palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3. E no capítulo 3 nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14, amém? Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. O versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que mensagem, que palavra do apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo. E eu escrevi algumas coisas aqui para dividir com os irmãos nessa noite. Esta, meus irmãos, é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo aos irmãos filipenses, aos irmãos da igreja de Filipos. Uma carta também denominada Carta da Alegria. Interessante, meus irmãos, que essa carta é denominada Carta da Alegria quando o apóstolo Paulo escreve essa carta nas condições mais adversas
que os irmãos podem imaginar. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, segundo os estudos teológicos. É uma carta onde, no versículo 4 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte aos filipenses: alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Veja então que o apóstolo Paulo escreve uma carta de alegria, estando ele preso. E por isso o título da mensagem de hoje, Esperança em Tempos de Ódio. Eu fico imaginando o que dava força a esse homem, ao apóstolo Paulo, aonde o apóstolo Paulo encontrava energia, encontrava força para, estando ele preso, estando o apóstolo Paulo preso, ainda enviar uma carta aos irmãos filipenses de ânimo, de alegria, para que os irmãos avançassem. E como eu disse, essa é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, porque na introdução ele não se dirige aos irmãos de Filipenses, os irmãos da igreja de Filipos, como o apóstolo Paulo. Eu quero até ler para os irmãos. Ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 1: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando a amigos, e essa noite eu quero falar aos meus amigos, trazer uma palavra de esperança em tempos de tantas falas de ódio. E aqui eu continuei, como eu disse aos irmãos, uma carta também denominada de Carta da Alegria, que contraria as condições em que escreveu o apóstolo Paulo. Como eu disse, ele estava aprisionado. E nós, meus irmãos, vivemos uma época de propagação gratuita do ódio. Gratuita. Muitas vezes nós mesmos nos encarregamos de propagar notícias que só promovem o ódio. Não constroem nada, não agregam nada, nem para nós e nem para aqueles, e eu me incluo nisso. Deus vem tratando o meu coração nesse sentido. Propagar notícias que não agregam nada para a minha própria vida e tampouco para a vida daqueles que vão ler aquilo. Como é triste. E é gratuito, isso tem sido gratuito. Como eu disse, vivemos uma época de propagação gratuita do ódio. O que é pior, meus irmãos, explícita entre as pessoas e através dos meios de comunicação. E Paulo nos ensina, meus irmãos, onde buscar esperança em tempos de ódio. Como e onde buscar esperança em tempos de tanto ódio. Observe pelos noticiários que algo que era velado hoje é explícito. Meios de comunicação desejando morte a autoridades. Olha em que ponto tão baixo nós chegamos. Deprimente, para não dizer outra coisa. Pessoas odiando-se por conta de das situações que nós estamos vivendo e que vocês têm acompanhado e junto comigo sofrido por essas situações. Basta que nós observemos os meios de comunicação, que de informação não tem nada. É a pura e gratuita propagação do ódio. Ódio esse que contamina o nosso coração e mente. E o apóstolo Paulo vem aprisionado no ano de 2021. 2000 anos depois, o apóstolo Paulo vem e nos diz: meus irmãos, alegrai-vos. Mais uma vez,
digo-vos, alegrai-vos. Vamos aqui, versículo a versículo, buscar esperança em tempos de tanto ódio. Amém? Eu quero ler novamente com os irmãos o versículo 12 de Filipenses capítulo 3, quando o apóstolo diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Sabe o que nós tiramos daqui? Reconhecer. A humanidade, eu e você, precisamos reconhecer que para obter esperança em tempos de ódio, nós precisamos reconhecer que ainda não buscamos a esperança em Cristo. Talvez até o dia de hoje, nossa esperança esteja depositada em homens, em situações, na nossa conta bancária, não sei, em outras situações, em notícias. E o apóstolo Paulo vem e nos ensina nessa noite que nós precisamos reconhecer que nós ainda não buscamos esperança no lugar certo. Sabe qual é o lugar? A pessoa certa, Jesus Cristo. Buscar esperança na presença de Deus, porque aqui o apóstolo que nos escreve, o apóstolo de Deus, o apóstolo São Paulo, estava aprisionado em Roma, e escrevendo aos irmãos de Filipenses, ele disse: busquem a sua esperança em Cristo, não nessas circunstâncias terrenas. Não busque a vossa esperança nas notícias, nos noticiários, ou em homens, ou em governantes, ou em reis. Busquem a esperança em Cristo. O apóstolo Paulo, estando aprisionado, estava e entendeu e transmitiu que era necessário, porque ele disse: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Ele reconheceu que não era perfeito, mas ele disse: mas prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Apenas do versículo 12, olha quanta coisa boa nós podemos tirar para as nossas vidas, reconhecer que ainda não buscamos a nossa esperança em Cristo. Esse é o dia de nós buscarmos a esperança naquele e no único em que nós podemos ter esperança verdadeira, Jesus Cristo, meus irmãos. Paulo estava aprisionado aqui, e eu fico imaginando o quão cheio o coração de Paulo estava de Jesus Cristo, o apóstolo de Deus. No versículo 13, vamos ler. Ele diz o seguinte: irmãos, mais uma vez o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Sabe o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui? Que para obter esperança em tempos de ódio é necessário reconhecer que a esperança não está no nosso passado. Não está no nosso passado. E ele nos ensina que a esperança está sim na vinda. A nossa esperança está na vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porque também era Senhor e Salvador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deixa claro para nós: olha, não, a nossa esperança em tempos de ódio não está no segundo que passou, mas está na perspectiva, na esperança vindoura do Cristo Salvador. Não está, meus irmãos, naquilo que já passou, nessas condições, nesse cenário, que a nossa esperança não está aqui. O apóstolo Paulo reconheceu o homem que a Bíblia diz judeu de judeus,
cidadão e tinha cidadania romana, estudado na lei de Moisés, reconheceu que a esperança estava em Cristo. E há uma passagem da Bíblia tão bonita que ele fala, que ele deixou todo esse conhecimento, toda essa sabedoria em busca da excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador dele e nosso. Uma palavra simples para nós essa noite, meus irmãos: a esperança em tempos de ódio está em Jesus Cristo. Apenas em Jesus Cristo. Você quer ter esperança no seu lar? A esperança está em Cristo. Encha o seu lar de Jesus e da presença dele. Reúna a sua família em oração. Agradeça pelo alimento. No momento em que você se sentar à mesa junto com a sua família, comece a encher a sua casa da presença de Deus. Isso sim nos dá esperança. E lá o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança, o apóstolo Paulo já nos ensinou aqui. Jesus Cristo nos dá esperança. Vamos para o versículo 14, o apóstolo Paulo dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu quero dividir 2 ensinamentos com os irmãos. Se nós queremos ter esperança nessa época de ódio, nós precisamos saber qual é o alvo. O versículo 14, a parte A diz: prossigo para o alvo. Mas qual é o alvo? Qual é o alvo? O apóstolo Paulo nos ensinou que o alvo era Cristo Jesus. É Cristo Jesus e sempre será Ele. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Uma vez que nós tenhamos compreendido que o alvo é Jesus Cristo, aí o apóstolo Paulo prossegue dizendo aqui, prossegue dizendo: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Saber o que significa o alvo. Nós já sabemos que o alvo é Cristo Jesus. Saber o que significa o alvo, quando ele diz o seguinte aqui, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus significa nós sabermos que esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é a salvação que está em Cristo. Isso nos dá esperança em tempos de ódio. Recapitulando aqui, para que nós venhamos a ter esperança em tempos de ódio, nós devemos reconhecer que ainda não buscamos a esperança no Cristo vindouro. O segundo, reconhecer que a esperança não está no passado. Seja esse passado ruim ou bom, a esperança não está no passado. E eu já disse em diversas pregações que o passado nos serve apenas de retrovisor, para que nós não venhamos errar novamente. E para que nós venhamos, se acertamos, utilizar aquela história, aquilo o qual nós acertamos, para continuarmos acertando. No versículo 14 nós tiramos que nós precisamos saber qual é o alvo. E precisamos saber o que significa o alvo. Qual é o alvo? Cristo Jesus. O que significa o alvo? Salvação. Com isso, nós podemos encher o nosso coração de esperança em tempos de tanto ódio. Hoje pela manhã eu escrevi uma frase que dizia mais ou menos o seguinte, Por que as pessoas que abandonaram a cruz de Cristo e o evangelho da salvação, abandonaram porque esperavam muito mais do evangelho.
De igual modo, fizeram muito pouco ou quase nada para obtê-lo. E Deus e Jesus Cristo, na sua infinita bondade, esperava muito mais destas mesmas pessoas. Jesus Cristo nos dá a salvação gratuitamente. O que nós precisamos fazer, segundo as Escrituras, não segundo o irmão Leandro, é: irmãos, quanto a mim, o apóstolo Paulo dizendo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo, ele diz, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo. E eu concluo a minha mensagem dizendo: Paulo, aprisionado, entendeu que preso fisicamente, olha, meus irmãos, guardem isso, preso fisicamente, estava livre em Cristo. O apóstolo de Deus, ele estava preso fisicamente, mas a sua mente estava entronizada no trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo estava livre naquele tempo de ódio. Ele tinha esperança. Paulo entendeu que a esperança não estava e não emanava de homens. Não vinha de homens a sua esperança, senão do Altíssimo e Soberano Deus. Homens, meus irmãos, não nos dão garantia de nada, mas Cristo tudo nos garante. E esse tudo, meus irmãos, significa salvação, vida eterna. Isso que nos importa, essa perspectiva é que nos importa, a perspectiva dos céus. E quando nós fazemos decisão por Jesus Cristo em vida, aqui, o reino de Deus é estabelecido na nossa casa. E dessa maneira nós temos paz. Quando nós depositarmos a nossa esperança em Cristo, nós poderemos ler Filipenses capítulo 4 e o versículo 7, que diz o seguinte: e é isso que eu desejo a vocês, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E olha que coisa interessante, sabe o que disse o apóstolo Paulo estando aprisionado? Eu quero só repetir para os irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele disse o seguinte: esse homem, o apóstolo de Deus, estando aprisionado, disse, e eu digo para vocês essa noite: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Amém? Que essa mensagem traga esperança ao seu coração em tempos de ódio. Uma mensagem simples, mas eu espero ter falado ao vosso coração. E eu queria aproveitar nessa noite, se você acha que essas mensagens falam ao vosso coração, se você acha que essas mensagens devem continuar, eu quero deixar essa enquete aqui para todo aquele que assistir a essa mensagem, que você diga sim no seu comentário, se essas mensagens do Esperança Bíblica devem continuar. Eu gostaria que você dissesse sim, que você acha que essas mensagens devem prosseguir sim. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem, Senhor, e que essa mensagem, Senhor, tenha falado aos corações nessa noite, Senhor Deus. Meu Deus, Pai, junto com os meus irmãos, quero orar. Se há alguém nessa noite, Senhor Deus e Pai, que deseja fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu de coração espero encontrá-los domingo que vem em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica, desejando que você tenha
uma excelente noite e uma excelente semana para a glória de Deus. Um grande abraço e tchau.